Muito bem, na nossa aula de hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito da crise na Líbia. E para a gente tentar entender essa questão, como sempre a gente faz aqui no EVP, vamos lá tentar ver as vinculações históricas, quais foram os acontecimentos anteriores que deram, de alguma forma, a ocasião para que houvesse uma possível derrocada do regime de Muammar Gaddafi. Vamos voltar lá para trás. O que a gente sabe, Que o início dessa crise, na realidade, começa lá na Tunísia. E ela começa com uma crise econômica. O agravamento da crise econômica mundial a partir de 2008 vai gerar uma situação de desemprego extremamente elevado dentro da Tunísia. Essa condição de desemprego extremamente elevado vai levar a um quadro de informalidade. E essa informalidade vai levar, obviamente, da ocupação das ruas por vendedores ambulantes. Um desses vendedores ambulantes, o Bouazizi, na realidade vai ser impedido pelas forças de repressão do Estado, na realidade a polícia, de fazer o seu comércio. Como resultado, ele se autoimola, tacando fogo ao próprio corpo. O resultado é que a população imediatamente vai para as ruas a exigir o controle da inflação, sobretudo aquilo que nós chamamos de commodities agrícolas, e de um outro lado, também a geração de emprego e renda. Nós sabemos, então, que o governo do presidente Ben Ali, que já estava há mais de 2 décadas no poder, chegando ao poder por um golpe de Estado, o Ben Ali, então, imediatamente vai iniciar um processo de repressão. Vai declarar um estado de emergência dentro do país, vai declarar o toque de recolher e vai iniciar o processo de repressão. Nós sabemos, então, que desse embate entre as pessoas que reivindicavam melhorias econômicas e as tropas do governo, nós tivemos lá 120 mortos. O resultado é que aquilo que era, na realidade, uma manifestação de cunho econômico passa a ser de cunho político, ou seja, a troca do governante do poder. E aí Ben Ali, depois de algumas semanas de pressão intensa, cai. Nós sabemos, então, que há um alastramento dessa crise para o Egito, onde o Hosni Mubarak, que dominava o poder há mais de 3 décadas, boa parte deles com apoio do Ocidente, porque ele faz um contraponto ao Irã, do Mahmoud Ahmadinejad, e em 1979 foi cooptado pelos Estados Unidos a assinar em Camp David o reconhecimento do direito à existência de Israel e, em contrapartida, Israel, obviamente, devolveria a Península do Sinai. Nós sabemos, então, que depois de semanas de manifestação na Praça Tahrir, o Hosni Mubarak não tem alternativa senão a deixada do poder. E quando sai do poder, abre, então, espaço para que os militares assumam esse vácuo que foi deixado, a impedir que os grupos fundamentalistas islâmicos ocupem, de alguma forma, o papel central dentro do país. Mas nós sabemos que a bola da vez, então, se transformou na Líbia. Na Líbia, o coronel Muammar Gaddafi, que chegou a um golpe, ele que já foi militar, nós sabemos então que o Muammar Gaddafi implanta dentro do país um regime extremamente autocrático, ditatorial, sem observação das normas internacionais e em determinado momento da história, inclusive participando do patrocínio de ações terroristas. A gente se recorda, por exemplo, na década de 70, o patrocínio líbio aos atentados terroristas contra o avião da Panam em Lockerbie, na Escócia. E nós sabemos que, em virtude desse fato, a Europa, como um todo, fecha as portas para a Líbia. Nós sabemos que, durante algum tempo, a Líbia ficou impedida de comercializar com os europeus. Mas nós sabemos, então, que a partir dos atentados de 11 de setembro de 2001, a política dentro da Líbia começa a se modificar. Muammar Gaddafi percebe de maneira muito clara que a política antiterror, elevada pelos Estados Unidos à categoria de principal atividade americana e, num certo sentido, ocidental, vai levar necessariamente à deposição de determinados regimes que apoiam, têm simpatia ou que tiveram vinculação no passado com a questão terrorista. O resultado é que você se recorda que o Muammar Gaddafi vai pagar uma indenização de mais de $1 bilhão às famílias de Lockerbie, lá na Escócia, na década de 70, para voltar a uma comercialização com os europeus. Num certo sentido, então, a Líbia, que eu quero te recordar, é a 16ª maior produtora mundial de petróleo, recordando a você que, na realidade, ela não tem uma grande expressividade em termos de reservas, mas como seu consumo é praticamente zero, ela se torna, então, um dos grandes exportadores mundiais. A Líbia, então, se torna um parceiro comercial importantíssimo, sobretudo da Europa. No caso da Itália, por exemplo, essa chega a comprar 20% do seu petróleo da Líbia, que lhe faz fronteira pelo mar Mediterrâneo. Por um outro lado, dentro da Irlanda,
nós sabemos que um percentual ainda maior, algo próximo de 60% do petróleo vem da Líbia. Portanto, há uma questão estratégica extremamente importante e diferenciada daquela crise que aconteceu na Tunísia e no Egito. É que, pela primeira vez, a crise política chega a um país que, de alguma forma, não é um grande produtor de petróleo, mas é um grande exportador, porque o seu consumo interno é muito pequeno. E quando nós estamos falando, então, de uma geopolítica do petróleo, obviamente, né, que as forças internacionais imediatamente vão se colocar a favor da deposição do regime de Muammar Gaddafi. Muammar Gaddafi, que não teve nenhum tipo de dó ou piedade em utilizar nos últimos dias a força aérea contra a população rebelde do seu próprio país, algo que ele havia dito que não faria e fez. Nós sabemos, então, que a oposição, que está basicamente localizada na cidade de Benghazi, na região nordeste do país, fronteira com o mar Mediterrâneo, na realidade tenta avançar em direção à capital, que é Trípoli. E hoje nós sabemos que o governo do Muammar Gaddafi faz, na realidade, uma fortíssima ofensiva contra aqueles que ele considera como insurgentes. O resultado é que ele está se utilizando basicamente da sua força aérea, ou seja, da sua soberania aérea, né, dentro do espaço líbio, para promover ataques, podendo inclusive chegar a uma espécie de genocídio em termos mundiais. Diante desse quadro, nós sabemos que quem primeiro, na realidade, se manifestou contrário a essa atuação foi o bloco da União Europeia. A União Europeia bloqueou, né, todos os bens pessoais do Muammar Gaddafi em solo europeu. Por um outro lado, proibiu todos os países da União Europeia de venderem armas, munição ou tecnologia militar e nuclear para a Líbia. Nós sabemos também que diversos bens líbios foram congelados na Suíça e em vários outros países europeus. E agora nós chegamos a uma situação em que o Conselho de Segurança da ONU aprova uma área de exclusão aérea com intervenção militar. O objetivo fundamental, né, do Conselho de Segurança das Nações Unidas é impedir que se promova dentro da Líbia uma determinada limpeza política daqueles que são contrários ao regime do ditador Muammar Gaddafi, que, se nós não dissemos, está no poder há mais de 40 anos. Inclusive, numa situação hereditária, tenta, então, passar o poder para o seu filho. Sabemos, então, que essa zona de exclusão aérea já gerou imediatamente a parada dos voos líbios sobre a área de Benghazi e toda a região nordeste do país. Isso permitiu, inclusive, que parte das cidades que haviam sido perdidas para as forças leais ao ditador fossem recuperadas por todos aqueles que fazem parte do movimento de insurgência contra o regime ditatorial de Muammar Gaddafi. Sabemos, no entanto, que os Estados Unidos e a Europa, né, enfrentaram uma ligeira oposição, por exemplo, da Rússia, onde, né, o primeiro-ministro Vladimir Putin disse que, na realidade, as condições da democracia dentro da Líbia de fato não estavam presentes, mas isso não justificaria uma intervenção militar por parte, né, do Conselho de Segurança da ONU. Voto vencido, não aplicou o veto à Rússia, resultado, a ONU autoriza a área de exclusão aérea de forma a tentar impedir que haja um genocídio em larga escala dentro dessa região. Você se recorda que todas essas manifestações não estão sendo conduzidas por grupos fundamentalistas e há um espalhamento. Alguns países, por exemplo, como a Jordânia, o Iêmen, o Catar, já vivem movimentos relativamente semelhantes, guardadas as devidas proporções e especificidades de cada local, no sentido de que as suas monarquias ou as suas ditaduras deixem o poder de maneira pacífica e que possamos caminhar, talvez a curto e médio prazo, para uma situação de democracia um pouco mais parecida com o que é o modelo ocidental. Para a gente tentar, então, entender todas essas questões, fazendo uma revisão com você, e é claro que esse assunto não teve o término aqui, então, portanto, você tem que acompanhar pela mídia tudo aquilo que está acontecendo. E se tivermos oportunidade, traremos, então, uma aula de atualização em cima dessa questão da Líbia para você. Vamos, então, dar uma olhada nos nossos slides, ok? Acompanha comigo, dá uma olhada para lá. Bom, essa crise na Líbia, na realidade, nós havíamos acabado de falar com vocês que existe um conjunto de antecedentes.